vamos falar de uma coisa super importante, mas que muitas vezes passa batido no nosso dia a dia. A grande diferença entre o que a gente realmente vê e o que a gente pensa que vê. Para a gente entender isso bem, vamos imaginar uma cena, uma situação bem comum que poderia acontecer em qualquer autocarro em qualquer cidade. Então, vamos lá. Essa é a primeira versão da história. Vamos prestar atenção em como ela é contada. Nessa versão, a história é a seguinte. S está procurando um lugar. Ela tenta pedir ajuda, falar com os outros passageiros, mas ninguém dá a mínima. Então, cansada da situação, ela simplesmente desiste. É uma história que já vem com todo um enredo, né, de tentativa, de indiferença e, no fim, de frustração. Parece bem claro, né? A gente ouve essa história e já entende tudo. Mas será? Vamos fazer uma pausa para pensar? O que foi que de fato aconteceu ali? E é aqui que a coisa fica mais interessante, porque existe um outro jeito de descrever exatamente o mesmo acontecimento. Nesse segundo relato, a descrição é outra. S está de pé e caminha em direção à porta traseira. Depois, ela vira a cabeça na direção dos passageiros que estão sentados e, por fim, ela respira fundo e fecha os olhos. Percebe a diferença? Aqui a gente não tem emoção, não tem intenção, a gente só tem ações concretas, observáveis. E essa é a questão central. É a diferença entre o que o material de referência chama de diagnóstico e dados brutos. Vamos analisar o que cada um desses termos significa. Olha só que incrível esta comparação lado a lado. Na primeira história, o texto está cheio de suposições, de interpretações, como tenta pedir ou cansada. Já na segunda, a gente só tem os fatos. Virou a cabeça, respirou fundo. É o puro e simples acontecimento. O primeiro relato, então, é o que chamamos de diagnóstico. É basicamente o nosso cérebro tentando criar uma narrativa, contar uma historinha sobre o que ele acha que está acontecendo. Ele pega os fatos e já vai preenchendo as lacunas com motivos, com emoções, que podem estar completamente errados. Já o segundo relato nos dá os dados brutos, ou seja, os fatos verificáveis da situação, sem nenhum tipo de julgamento ou de interpretação. É o que uma câmera de segurança teria gravado e nada mais. Então, para simplificar, a diferença é essa. De um lado, a gente tem a história que a nossa mente conta sobre a realidade. Do outro, a gente tem a realidade em si. Tá bom, mas e aí? Por que essa distinção toda é tão importante para além de uma simples cena no autocarro? Saber fazer essa separação é quase um superpoder na vida real. Pensa bem, no trabalho, o feedback se torna muito mais claro e eficiente. Nos relacionamentos, a comunicação melhora da água para o vinho. Isso reduz conflitos e mal-entendidos, simplesmente porque a gente passa a discutir os fatos, os dados brutos, e não as interpretações que cada um criou na sua cabeça. A gente para de julgar a intenção do outro e começa a olhar para o que realmente aconteceu. Então, qual é a grande lição que a gente pode tirar desse exemplo, que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso? A lição é a gente reconhecer quando estamos adicionando uma camada da nossa própria interpretação por cima dos fatos que observamos. É desenvolver a arte de separar o que os nossos olhos veem daquilo que a nossa cabeça conclui. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Em que outras situações do nosso dia a dia a gente acaba confundindo o nosso diagnóstico com os dados brutos. Numa discussão, na hora de ler uma notícia, ao julgar a atitude de alguém, a resposta para isso pode de verdade mudar a forma como a gente enxerga o mundo.